queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento que nós estudaremos a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo aqui no livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos continuar do capítulo 39 para frente. Só recordando um pouquinho, a semana passada nós então entramos aí de fato na história dos descendentes de Jacó, de Israel, né? Começando sobre a história de como os irmãos dele vendem então José para os egípcios, né? Na verdade, vende eles para os descendentes de Ismael, que os levam para o Egito, e lá ele é vendido então para Potifar, que era o capitão da guarda. E temos aquele parênteses na história que a gente fala aí, porque a partir então do 37 a gente vai basicamente se direcionar pela história de José, mas a palavra de Deus faz aqui um parênteses para contar um pouquinho sobre a história de Judá. E você sabe que eu estava meditando um pouco sobre isso, né? E eu não sei se eu cheguei a comentar isso semana passada, mas tem algo que é interessante aqui, né? Nós vamos ver depois, no decorrer da história, que Israel se divide em duas nações, as 2 tribos do sul e as 10 tribos do norte. As 2 tribos do sul são conhecidas então como os judeus, né? Principalmente porque da tribo de Judá, desse Judá aqui, que eles creem então e vão ter essa ligação muito forte com as profecias que Deus vai dar para Davi, indicando que o Messias então viria de um descendente de Davi. E eles se arraigaram sobre isso, e a partir dali, e é um reconhecimento verdadeiro, né? Porque nós vemos na própria profecia bíblica, na palavra de Deus por meio das profecias, né? Que realmente o Messias vem por meio de um descendente de Davi. Mas, por essa condição aqui de José, e nós vamos ver então que depois Israel vai abençoar Efraim, que é o filho de José, muitos israelitas das outras tribos, das 10 tribos, penso que eles podiam estar pensando que pela descendência de José viria o Messias, porque José realmente ele tem aqui de forma típica uma ação muito parecida com ações de Jesus. Ele, por meio do seu sofrimento, que nós vamos ver, depois do seu sofrimento, ele tem a restauração, e principalmente ele vai governar seus irmãos, vai governar o povo, ele vai ser responsável no plano de Deus para salvar o povo de Deus. E no final da vida dele, ele vai entender isso, e ele vai falar isso até para os seus irmãos, que tudo ocorreu para que ele pudesse então salvar a nação de Israel, o povo que estava ali na fome, estava com fome e sede, ele sem ter alimento na terra prometida. Então ele tinha essa condição de ser um governador para ajudar seu povo, para governar seu povo. Então pode ser que essa condição de Messias estava muito arraigada na cabeça deles, né? Eu fiz esse breve comentário porque eu estava meditando muito essa semana. Eu falei sim na semana passada sobre isso, mas essa semana eu pensei muito a respeito disso. E às vezes é legal a gente perceber essas nuances na história, porque quando a gente vai estudar certa coisa, a gente vai poder entender melhor aquele assunto. Então, quando a gente estiver estudando, por exemplo, os livros de crônicas e de reis, a gente vai poder ter esse entendimento lá, ou isso enriquecer a nossa leitura naquele momento, para que a gente possa entender o porquê que houve essa separação. A gente, quando lê lá, a gente vai perceber que isso vem já desde Salomão, porque quando Salomão ele cai, ele passa a adorar outros deuses, Deus faz essa profecia para ele, fala: por tua causa a nação vai ser dividida. E aí depois a gente vê lá que por causa de impostos pesados que ele colocava no povo, e seu filho então aí termina de fazer a besteira, aí há essa divisão, porque eles passam a reconhecer, provavelmente eles trazem isso em mente: não, nós não somos descendentes de Davi, nós não temos essa ligação que o Messias virá por Davi, e sim sobre Efraim, que era filho de José, né? Então, trazer um pouquinho isso à mente.
Mas voltando, a gente então está nessa história quando José chega aqui na região do Egito, e a partir de agora a história vai se voltar diretamente para José até a chegada dos seus irmãos de Israel na terra do Egito, que é onde, lembrando, é aonde o povo está saindo quando Moisés escreve esse livro. E Moisés está escrevendo o livro de Gênesis na saída do povo do Egito. Então ele está cumprindo no livro de Gênesis a história até eles chegarem ao Egito, né? E nós vamos então avançar nesse período agora do livro de Gênesis. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que Ele nos dirija nesse momento e a gente possa sair engrandecido. Papai, obrigado por mais essa semana, o Senhor nos dirigir, nos abençoar, nos incentivar a estar diante da Tua Palavra. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, por esse desejo no coração que o Senhor nos coloca para buscar mais do Senhor, conhecer mais, porque por meio das histórias bíblicas, apesar de serem histórias passadas e antigas, a gente consegue perceber o seu zelo, o seu carinho, as suas misericórdias, a sua graça, a sua condução no teu povo. E hoje, nós que fazemos parte do teu povo, temos tudo isso à nossa disposição também. Então, muito obrigado, e que essas palavras possam transformar o nosso coração, possam trazer cada vez mais luz daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor espera de nós, para que a gente possa cumprir o que o Senhor tem para nós aqui. Por favor, nos dirija nesse momento, para que a gente saia engrandecido, e nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, só uma coisa sobre isso também, quando a gente estiver falando sobre a missão de José, a gente vai perceber algo bem legal aqui que eu tenho tentado trabalhar no meu coração também, e gostaria que vocês pudessem também. A gente hoje usa muito mal, na minha opinião, a palavra submissão, porque quando a gente fala de submissão, a gente fica naquela briga de quem manda em quem. Então, por exemplo, a mulher deve ser submissa ao marido. Falar, quer dizer que o marido manda na mulher. Ou os filhos são submissos aos pais, quer dizer que os pais mandam nos filhos. A gente perde tempo, a gente fica discutindo sobre isso, mas eu tenho trabalhado muito no meu coração essa questão da missão, de uma submissão, é quando você está embaixo da missão de alguém, né? E Deus tem uma missão, que é a missão mais importante de todas. É a missão que Ele está levando durante toda essa história, que Ele está conduzindo durante a história. E nós estamos debaixo dessa missão. Por isso que nós devemos ser submissos a Deus. Quando a gente entende a missão de Deus e que nós estamos debaixo da missão de Deus, primeiro, a gente vai ser muito feliz, nos sentir bem-aventurado, como Jesus nos diz, porque quando a gente estiver passando por momentos difíceis, nós vamos entender que isso faz parte dessa missão maior. E vai ser o que José vai concluir no final da vida dele. E a gente pode olhar então para situações como essas de José e perceber a mão de Deus, e principalmente que mesmo diante de situações difíceis, Deus está nos abençoando, mesmo a gente tendo que passar por aquilo sobre a ótica dessa visão maior, dessa missão maior, né? Então, para que essa missão maior de Deus seja cumprida, às vezes precisa ocorrer isso, né? Quando a gente passa a olhar isso, a gente vai ter uma conformidade, nós vamos ser muito mais contentes com aquilo que a gente tem. É simples, é só a gente pensar na história de Jesus. Jesus teve que vir para a cruz, Jesus teve que sofrer o que sofreu em detrimento dessa missão maior. Então, quem olha Jesus hoje sem essa ótica, sem a ótica do verdadeiro evangelho, vai falar, nossa, coitadinho, ele veio aqui, primeiro que nem quem não conhece o evangelho nem sabe que ele é Deus, né? E fala, mas foi alguém que veio, que sofreu, que foi crucificado. Nossa, que sofrimento, né? Quanto sofrimento. E realmente foi, não estou tirando o sofrimento, mas esse sofrimento fazia parte de uma... Ele estava submisso ali, né? Ele estava sobre uma missão, uma missão muito maior, que durante um período da história trouxe muito sofrimento para ele, mas que no futuro ia ser a grande glória, né? E é o que acontece, o que nós vamos acontecer com José, que vai ter que passar por tudo isso para que no final ele realmente possa cumprir aquela missão que Deus tem, né? Então a gente vai sempre olhar para a ótica dessas passagens com essa visão, ok? Então,
Hoje nós vamos entrar no capítulo 39, nós vamos ler o capítulo 39 inteiro, porque ele é uma história única, né? Só para não perder a história de vista. Então, Gênesis 39, a partir do versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que José estava com ele, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperava e tudo que ele realizava prosperava, Potifar agradou-se de José e o tornou administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada e não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então até aqui, né, a palavra de Deus. Então José, ele chega lá no Egito, é vendido para Potifar. Potifar era alguém, né, muito importante ali no Egito. Ele era oficial do faraó e capitão da guarda, ou seja, alguém de alta patente ali, né? E José então passa a servi-lo. E aqui tem um dado interessante, porque o Senhor, Deus continuava com José e tudo que ele fazia prosperava, dava certo, né? E Potifar percebe isso. Então a gente vê no versículo 3 que Potifar percebe que tudo que José fazia dava certo. Mas o mais interessante é que Potifar percebe isso porque Potifar reconhece que ele estava com Deus, né? Isso, gente, é algo que é
interessante, né? Em duas óticas, né? Primeiro porque José era um escravo. Como é que um escravo pode prosperar? Primeira pergunta que eu comecei a me fazer aqui, né? E é um negócio assim, de se pensar, né? O cara tá lá, primeiro que ele foi vendido pelos irmãos, injustiçado, chegou lá na terra do Egito e a viagem que ele fez até o Egito era uma viagem um pouco longa. Imagina o estado dele, tava, né? Podia estar debilitado, mas era um escravo. Mesmo assim, ele prosperava em tudo. E era Deus que o fazia prosperar. E Potifar percebe isso. E aqui é algo muito importante para a gente, porque às vezes na primeira injustiça, a primeira coisa que a gente faz é brigar com Deus por ter sido injustiçado, como José foi injustiçado pelos seus irmãos, né? E principalmente se entregar a essa justiça, achar que tudo é mal. Mas a gente percebe uma atitude diferente de José. Até porque, para Potifar perceber que era o Senhor que o abençoava, o testemunho de José era diferente. Era um testemunho de alguém que glorificava ao Deus que ele servia. Potifar não ia perceber isso só de pensar. Potifar percebeu isso pelas atitudes de José. Então, José tinha sido, mais uma vez, lembrando, injustiçado. Em vez dele ficar lá rancoroso, ficar lá murmurador, né? Não, ele tem uma postura contrária, ele tem uma postura de alguém que está prosperando. Não vou dizer aqui, não dá para a gente entender pelo texto bíblico que é alegre, mas era alguém que fazia para prosperar, devia fazer com bom ânimo, com vontade, com desejo, né? E Deus estando com ele, tudo prosperava e ele podia então dar um bom testemunho até para o seu Senhor, que o Senhor dele, que era Deus, o fazia prosperar. Naturalmente, Potifar, ao perceber isso, né? Versículo 4, nós vemos isso, coloca ele para administrar tudo. Opa, esse cara é abençoado, vou colocar ele para, né, administrar tudo. E também acho algo importante aqui, porque ao colocar, apesar de tudo que José fazer prosperar, à vista de uma pessoa não crente, esse prosperar, às vezes, e a gente tem essa visão, às vezes, errada de prosperar, porque prosperar para a gente é ter muito dinheiro, é ter muitas posses. A gente olha para essas pessoas ricas, eles são prósperos, ou seja, eles são abençoados. Mas não são, gente. A gente sabe, se o mundo acabar hoje, para onde eles vão? Isso é ser próspero? Isso é ser abençoado? E José, e olha o contraste, né? Porque a gente vê que falava que José era próspero sendo um escravo, né? Então, mas ele aqui, ele percebe, o que eu acho que é interessante é isso, essa prosperidade que ele está percebendo de José é algo de fidelidade, é algo de justiça, é algo de confiança, a ponto dele poder confiar tudo a José. Né? Então, o fato dele estar sendo guiado por Deus, dele dar esse testemunho, e aí eu penso que esse testemunho que ele percebe de José com Deus é dessa fidelidade dele com Deus. Apesar deles serem sincréticos, eu tenho falado muito isso, né? Eles terem vários deuses, eles serem politeístas no Egito, eles eram pessoas religiosas, então é mais ou menos quando os gregos, quando Paulo está lá com os gregos, eles criam, né? Mesmo crendo errado, eles eram alguém que criam em algo superior. Ele falava, pô, esse Deus aí desse cara aí é bom, hein? Olha, o cara prospera em tudo, ele é confiante, eles têm um relacionamento. Então, mesmo ele não crendo no único e verdadeiro Deus, provavelmente ele cria, né? É um outro Deus, que não eram os deuses deles, dos egípcios, mas era um Deus que fazia o servo dele lá prosperar. Né? E com isso ele teve confiança, a ponto de confiar tudo, né, para José. Naturalmente a gente sabe que tem a mão de Deus agindo sobre Potifar aqui também, mas eu acho legal isso, a gente pensar que às vezes esses testemunhos que a gente pode dar da nossa relação, da nossa fidelidade com Deus, da gente glorificar a Deus em todos os momentos, mesmo às vezes no momento que pode parecer que a gente está sendo injustiçado, mas a gente age com ânimo, a gente age com vontade, com desejo, as pessoas terem esse testemunho positivo a ponto de confiar realmente, mesmo não crendo no nosso Deus, confiarem que isso é positivo. E aí a gente percebe então que Potifar põe ele, né, como administrador de tudo e naturalmente, por amor a José,
Deus faz com que tudo na casa de Potifar prosperasse. Então a gente vê aí que ele vai bem, prospera, né? E aqui tem um dado interessante, mas eu vou falar mais no 41 aí para não colocar, mas no 41 a gente vai perceber que José inclusive é preso provavelmente nessa mesma casa, né? E ele também fazia prosperar as pessoas ali, ele fazia prosperar por tudo. Então, provavelmente ele também teve o favor de todas as pessoas que estavam ali envolvidas, porque todos eram abençoados na casa de Potifar. O versículo 6, a gente vê que com isso Potifar, o nível de confiança com Potifar era tão grande que Potifar não se preocupava com nada. Ele colocou tudo na mão de José. Potifar chegava em casa, cara, quero comer, me dá minha comida, o resto você cuida de tudo. A chave da minha casa está na tua mão, não quero olhar nada. Tamanha era a confiança que ele tinha, né, em José. Aí o versículo 6 ainda nos dá outra informação importante, né, que José era de boa aparência e atraente de boa aparência. E por isso, a partir do versículo 7, a gente começa a perceber que a mulher de Potifar, então, passa a cobiçar José, cobiça ele várias vezes para que ele pudesse se deitar com ela, mas ele se mantém firme, né? Não cede aí à tentação e não cede, né, aos desejos da mulher de Potifar. E aqui tem algo maravilhoso no versículo 8, que ele declara exatamente a fidelidade dele a Deus e a fidelidade dele a Potifar por causa disso. Então ele fala, meu senhor me confiou tudo, eu posso tudo, eu sou maior aqui depois do meu senhor, ele só não me permitiu a senhora quer que eu faça essa tamanha infidelidade com meu Deus, ele fala, mas também com o próprio Potifar, né? Então mostrando o quanto ele era fiel a aqueles que ele servia, né? Isso também é algo bem legal da gente trazer isso em mente. Mais uma vez, ele está servindo aqui um não crente. Às vezes a gente fica com essa mania de achar que só tem que servir e ser fiel com os nossos irmãos de igreja, mas ele aqui está sendo fiel a Deus por meio de ser fiel ao seu Senhor aqui, que não era um crente, né? E até nisso ele está abençoando o seu Senhor, né? Mas em dado momento, versículo 11, eles ficam a sós em casa, né? E ela então o agarra, pega o manto dele, né? No versículo 12 a gente vê que ela agarra o manto dele, ele consegue fugir, mas aí ela, com o manto em mão, inventa uma história, né? De que na verdade foi José que a assediou, né? E como ela tinha o manto para provar, né, para eles, né, que, tá vendo, ó, eu agarrei, ele me assediou, aí eu comecei a gritar por socorro, mas ele fugiu, mas deixou seu manto, né, e disse então que era José que tinha assediado, né. E aqui algo, acho que uma lição importante para a gente, porque às vezes a gente tem essa mania de achar que uma pessoa injustiçada não é justa. A gente tem a mania de julgar. E a gente vê que às vezes o justo também passa por injustiças. E José aqui está sendo injustiçado. Por isso que eu falei no começo da aula, da gente ter essa visão que muitas vezes nesse plano maior de Deus, às vezes a gente vai passar por situações. E a gente vai ver que aqui vai ter um propósito ele ter passado por essa situação. Né? Não que Deus queira isso, Deus queira injustiça para os seus filhos, mas mais uma vez, infelizmente, no mundo maligno que a gente vive e nas situações do jeito que elas vão se conformando, o justo vai passar por injustiças, ele vai ser caluniado, ele vai ser, né, injustiçado, né? E a justiça maior é porque a gente percebe no 16 e 17 que ela conta essa mentira, né, para o seu marido, para Potifar. E Potifar, então, versículo 20, manda prender José, né? Agora, o justo, ele pode ser injustiçado como está acontecendo com José, né? Que, pela mentira da esposa do seu senhor, é preso por ele, né? Só que no versículo 21, a gente vê algo maravilhoso, que mesmo ele sendo injustiçado pelos homens, Deus continuava com ele, Deus estava com ele. E Deus tratou José com bondade. Em contraste à maldade
dos homens, e aqui já era a segunda grande maldade que ele estava sofrendo. A primeira foi com os irmãos dele, que venderam ele para o Egito. E a segunda agora, que era da mulher mentindo e do seu senhor prendendo ele. Mesmo diante da maldade dos homens, Deus não deixou de agir com bondade com José. E, gente, é uma lição importantíssima isso para a gente. Quando nós estamos com Deus e permitimos que Deus nos dirija, nos abençoe, nos faça prosperar, a sua bondade vai estar conosco. Lembrando, prosperidade não tem a ver com riqueza. Prosperidade, não estou dizendo que não possa vir riqueza, não é isso, mas eu estou dizendo que prosperidade verdadeira não tem a ver com riqueza, não tem a ver com a pessoa ser bilionária, não tem a ver com a pessoa ser inteligente, ser sábia aos olhos do mundo. Prosperidade tem a ver com você estar com Deus, você contar com a bondade de Deus. Um mendigo embaixo da rua, desculpa o termo, não é pejorativo, mas ele pode ser próspero, como um bilionário pode ser amaldiçoado, pode ser maldito. Então a gente precisa tomar cuidado com esse conceito, a gente precisa tomar cuidado em achar que às vezes uma pessoa não está contando com a bondade de Deus por ela estar passando por momentos de injustiça. É muito maior que isso. Às vezes é muito melhor a gente ter o entendimento que na injustiça Deus está comigo e agindo com bondade para comigo, do que eu ficar murmurador, do que eu ficar entregue às mentiras desse mundo. Eu falei de prosperidade, por exemplo, de sabedoria. Grandes homens da história a nível humano, a visão humana, grandes pessoas da história, que a gente olha e fala, essa pessoa foi próspera não financeiramente, por exemplo, mas intelectualmente. Grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platão, e gente, vão para o inferno. Vão para o inferno. Porque a única forma de não ir para o inferno é crer em Jesus Cristo, e eles não creram. Isso é prosperidade? Pô, mas o cara tem pensamentos maravilhosos, pensamentos que o levaram para onde? Grandes inventores da história, pessoas que a gente olha, nossa, o cara prosperou. Como prosperou? Pode ter prosperado intelectualmente a nível humano por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, mas e pensando na eternidade, que é uma vida toda, que é 100, 200, 1.000, 1 milhão, 2 milhões de anos? Como a gente pode dizer que uma pessoa assim prosperou? Nós precisamos ter uma renovação de mente, porque às vezes uma pessoa que lê a Bíblia mal no sentido de às vezes não lê as palavras com dificuldade, mas tem uma revelação divina, essa pessoa é muito mais próspera do que nós, por exemplo, porque ela pode ter dificuldade em ler, mas tem a bondade de Deus com ela, que a revela o que ele tem que revelar. Jesus às vezes revela para os mais humildes, e a gente aqui, as pessoas que podem se achar inteligentes, eu conheço, eu sei, eu falo, será? Será? É uma coisa para a gente meditar e a gente confiar, a gente pedir para Deus estar conosco, indiferente da situação, se estamos sendo justos, se as pessoas nos estão tratando como justiça ou se as pessoas estão nos tratando como injustiça. A gente pedir a Deus para que a bondade dele, para que ele esteja conosco em toda situação. É isso que não vai fazer prosperar. Avançando, a gente vê mais uma vez o que era essa bondade de Deus. Deus fez com que o carcereiro tivesse simpatia de José. Tão logo, o que o carcereiro fez? Tá aqui a chave da cadeia na tua mão, é tudo teu, aí coordena tudo. O que Potifar fez com ele na casa dele, o carcereiro estava fazendo com José na prisão. E 23, versículo 23.
Deus fazia com que tudo que ele fizesse tivesse êxito. Ele estava prosperando na prisão, ele estava prosperando diante da injustiça. Como é que a gente pode ler isso e falar, como é que pode alguém prosperar preso, gente? Como é que pode alguém ter uma missão de êxito preso? É porque a gente tem hoje uma visão, né, distorcida do que é essa grande missão de Deus. Eu gostaria que a gente pudesse sair hoje aqui com essa mente, que a gente hoje está debaixo, e eu vou orar para que o meu coração e para que o coração de vocês tenha essa visão, que nós estamos sobre uma missão muito maior, que às vezes a gente pode estar num lugar muito ruim na nossa ótica, mas para que essa visão, para que essa missão maior esteja prosperando. E aqui, essa prosperidade tem a ver tanto com a missão de José aqui para abençoar as pessoas, quanto nessa macro história, na missão de Deus como um todo. E isso a gente tem que ter esse entendimento para ter uma vida de bem-aventurança. Aí quando Jesus fala, né, que a gente vai ser perseguido, vai ser injustiçado, e você é um bem-aventurado por isso, sim, porque quando a gente é perseguido no nome de Jesus, gente, é sobre aquela missão e não sobre essa missão. Eu acredito que quando Jó, né, Deus não falou para Jó essa missão dele aqui antes dele ir para o céu, mas eu acredito que quando Jó chegou lá no céu, imagina ele falando, eu participei dessa forma, nessa missão. Imagina a alegria de Jó. Jó, depois que Deus restaurou o coração dele, ele teve essa bem-aventurança, ele teve essa alegria de volta, restaurada. Mas quando foi no céu, eu acredito que foi mais ainda. Quer dizer, tudo que aconteceu foi porque estava envolvido nessa missão muito maior, foi Jó. Então ele falou, eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio, apesar de todo o meu sofrimento, né? Eu tive o privilégio de participar dessa missão muito maior. Então, essa eu acho que é o que a gente tem que olhar para a história de José, e daqui a pouco, nos próximos capítulos, nós vamos perceber essa virada, né, na vida dele. Nós temos que olhar por essa ótica, de que há uma missão muito maior, que às vezes por essa missão a gente vai passar por injustiças, mas nem por isso Deus está conosco e nem por isso a bondade dele nos deixou. Ele deixou de agir com bondade conosco. E é o que eu penso que aconteceu aqui com José. Então, agora nós vamos avançar no capítulo 40. Também vamos ler de uma vez só, porque é uma história só, tá? Então, Gênesis 40, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e entreguei em sua mão. Disse-lhes José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, e fale de mim ao faraó, e tire de mim e tire-me desta prisão. Fale com o faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força
da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pães brancos, de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou àquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera a sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Então aqui, avançando, ele está na cadeia, né? E aí entram aí 2 personagens novos. O faraó, então, tinha um copeiro e um padeiro, 2 pessoas que atendiam ao faraó diretamente, o rei do Egito, mas eles fazem uma desafeita, uma ofensa ali a faraó, e ambos são presos, né? E colocados na mesma prisão que José. Então, do versículo 1 ao versículo 3, a gente percebe isso. Um dado importante aqui, que eu falei até antes, é que fala assim, a prisão era na casa do capitão da guarda, né? E no versículo 4, e o capitão da guarda os deixou junto aos cuidados de José. Eu confesso que eu não estudei se existia uma possibilidade de ter vários capitães da guarda ali, mas eu gostaria de pensar na possibilidade desse capitão da guarda ser Potifar, né? E aí vem uma coisa interessante, né? José, entre aspas, ofendeu Potifar, pelo menos na visão de Potifar, ou ele poderia acreditar isso, né? Pensando que José queria algo com a mulher dele. Então, o capitão poderia ter matado José, e ele não matou, ele pôs José na prisão. E pensando que essa prisão é na casa do capitão, e pior, que agora o capitão mesmo coloca os 2 aos cuidados de José, gerou um nó na minha cabeça, assim, falou, que coisa, né? De novo, o cara... Aí, 2 possibilidades que eu meditei a respeito. Primeiro, uma que ele mesmo não acreditou na mulher dele, mas para não ter a honra ofendida, ele manda prender José, mesmo não acreditando na mulher e sabendo que José era alguém que Deus fazia prosperar, ou mesmo só nessa condição, olha, eu sei que esse cara me ofendeu, mas eu vou deixar ele mesmo preso ali, porque tudo que ele faz prospera, então é bom eu ter ele perto de mim, né? Para que realmente a minha casa continue a ser próspera desde que ele, como está sendo desde que ele chegou aqui. Mas eu achei assim interessante, né? Às vezes a gente pensa, ele mandou prender ele lá numa prisão, lá perto do faraó, mas não, prendeu aqui na casa dele, né? Mas continuando aqui, então o capitão deixa os 2 sob o cuidado de José, né? E percebemos então no versículo 5 que eles sonham, tem um sonho cada um o seu sonho, e que esses sonhos eram passíveis de interpretação. No versículo 6, José então nota que eles estão abatidos, e aqui uma coisa legal, que aqui a gente começa a perceber um princípio bacana de José, né? Que eu acho que é um caso interessante até para a gente ter nas nossas lideranças, que é um líder que nota aqueles que está sob seus cuidados ali. E José tem essa preocupação, ele nota que eles estão tristes, né? E por isso, no versículo 7, pergunta para eles por que eles estão tristes, né? E os 2 contam então para José que eles tiveram um sonho, né? E José, eles perguntam, né, que não há interpretação, mas José fala, sim, há um Deus que dá a interpretação, né? E por meio desse Deus eu posso interpretar esse sonho para vocês. É mais ou menos, né, a ideia aqui que José passa para eles, né, de que eles poderiam ter o sonho interpretado por José, que estava sobre o comando de Deus. E aqui é mais uma vez um dado importante que nos mostra como José honrava o nome de Deus. José dava toda a glória a Deus, por isso que as pessoas percebiam, né, o quanto José era abençoado.
E eu queria que a gente também pensasse sobre isso, eu já tenho dito isso, e aqui eu acho que é o cerne do evangelho, é o cerne do evangelismo, na verdade. Às vezes a gente quer chegar falando de Cristo, mas a gente não expõe o que Cristo está fazendo nas nossas vidas. A gente não expõe a glória de Cristo nas nossas vidas. Se o que a gente está fazendo prosperar é por meio da ação de Cristo nas nossas vidas, por meio da ação de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, esse é um testemunho importante para a gente ter. E antes da gente falar do Evangelho, e a gente deve falar do Evangelho, mas antes da gente falar, a gente tem que agir conforme o Evangelho. A gente tem que mostrar para as pessoas o quanto o Evangelho tem moldado a nossa vida, o quanto o Evangelho tem, né, me feito uma pessoa melhor. Eu essa semana estava, né, numa reunião aqui bem tensa e os palavrões querendo vir à tona aí. Eu até vou confessar para vocês que ultimamente tenho estado bem iracundo e falando palavrões, tendo que pedir perdão sempre, porque não pode, né? Não tem. Uma coisa importante é isso, a gente não pode se conformar com essas coisas. A gente vai cair, mas a gente não pode se conformar. Não pode, mas eu sempre fui irritado e vou ser irritado a vida inteira. Negativo. Eu preciso quebrar essa maldição no meu coração. Eu preciso quebrar o meu coração para que Jesus trabalhe, porque Jesus é manso. Jesus é humilde. Então, se eu sou... eu sempre liguei essa ira com arrogância. E é uma coisa que eu tenho lutado muito, né? Contra a ira e contra a arrogância. E é engraçado porque Jesus é o oposto. Ele é manso e humilde, né? E a gente deve brigar por isso. Mas eu estava nessa reunião e aí esse monstro que vive aqui dentro, né? Veio de novo à tona. Eu querendo falar palavrão no meio da reunião, eu comecei a falar, eu parei e falei, gente, eu não posso falar isso porque, né? Hoje não é o que o meu Deus espera. Mostrando o que para eles? Eu ainda tenho esse monstro, mas esse monstro eu quero matar ele a cada dia, para que cada dia mais ele morra e o Senhor que hoje comanda, deve comandar o meu coração em plenitude. Essa é a nossa luta, essa é a luta pelo menos que eu tenho, eu acho que vocês têm também, né? Mas é isso, a gente dá esse testemunho de quanto Deus está transformando a nossa vida, e as pessoas vão perceber isso. Porque vamos pegar lá, por exemplo, eu falava com o Fabrício há 5 anos atrás, nossa, de cada 10 palavras o cara falava 5 palavrões, né? Nossa, hoje ele não fala mais, que interessante, né? Não é interessante não, aí vem o testemunho, aí vem a oportunidade do evangelho, né? Falar para as pessoas, eu era assim porque eu era um cara guiado pelo mundo, mas Jesus Cristo tem transformado o meu coração dia após dia, glória após glória, então eu tenho deixado de falar. Por mais que eu escorregue de vez em quando e possa falar, isso não é certo, eu não vou me conformar com essa ideia que eu sou assim, né? Eu acho fantástico quando as pessoas falam, eu sou bravo porque eu sou italianão, sabe? Aquele italianão que fala que vai... E daí que você é italianão? Se é italianão, você não é de Cristo? E o que Cristo nos chama para ser? Manso e humilde. Então a gente tem que lutar. Lógico que é uma luta, não é um processo, a santificação, gente, é um processo. Né? A gente começa lá como um bebezinho. Eu acho essa nossa ideia do nascer de novo fantástica por isso. Né? Você começa um bebezinho, você nasce de novo. Quando você nasce de novo, é um bebezinho mesmo. Então, se eu fui batizado agora, se eu nasci batizado, se eu criei agora em Jesus Cristo, eu nasci de novo, eu vou começar como um bebê e vou passar por todos os processos. Né? Aprender a andar como Cristo, aprender a falar como Cristo, aprender a agir como Cristo. Vou agindo como um bebezinho que ainda não tem noção, depois eu vou agindo como uma criança, depois como um adolescente que já começa a ter mais visão, um jovem, um adulto, até chegar na maturidade quando a gente estiver numa longa caminhada, e a gente sabe que ainda não é uma maturidade completa, porque a completude da glória de Deus habitando em nós será no dia que Jesus voltar para nos reinar eternamente. Mas a gente pode ir crescendo, né? E José dá esse testemunho, e eu acho que é legal a gente ter sempre essa condição. Ou seja, ele vai interpretar os sonhos, mas ele diz quem que interpreta os sonhos, e ele diz a quem ele serve. Ele se posiciona aqui como um crente, né? E aí no versículo 8 ao 13 nós percebemos o copeiro então contar seu sonho, né? José interpreta, e aqui o sonho interpretado para o copeiro é um sonho de restauração, porque José diz, depois de 3 dias você vai ser restaurado à posição que você estava, né?
José, no versículo 14, fala isso, olha, você vai ser restaurado, mas lembra de mim lá, né? Quando você for restaurado, fala pro faraó da minha história, lembra que eu fui um hebreu, que eu fui tirado da minha terra, cheguei aqui, fui injustiçado pela mulher do Potifar, me colocaram aqui injustamente, poxa, intervém por mim lá para que eu possa ser solto, né? Para que essa injustiça possa ser refeita. Então José faz esse pedido para o copeiro. O padeiro, ouvindo tudo isso, também se empolga, fala, pô, legal, ele interpretou o sonho do cara lá, quero que interprete o meu aqui também, né? Vai ser o sinal, vai ser um final bom também, vai que daqui 3 dias eu saio também, né? Que beleza, ele vai todo empolgado. Porém, a interpretação do sonho do padeiro é com final de condenação, não de restauração. E, infelizmente, não é um final feliz. E aqui eu acho que tem um dado importante, porque a gente, às vezes, eu tenho também, dentro aí dos cursos que eu tenho feito, esses dias eu vi uma aula que foi interessante, que são os pecados, a diferença dos pecados de comissão e os pecados de omissão, né? Então, os pecados de comissão são aqueles que a gente faz mesmo, né? Então, eu vou lá e minto, né? Esse é um pecado de comissão, um pecado que eu faço, que eu pratico. Os pecados de omissão, que a gente não dá bola para eles, mas a gente tem que tomar cuidado, são aqueles que a gente peca por omitir algo, né? Efésios fala para ele, não minta, porém fale a verdade. Então, quando eu deixo de falar a verdade, eu estou cometendo um pecado de omissão, né? E a gente percebe que José não tem esse problema, porque ele conta o sonho bom, mas ele conta o sonho ruim. Será que nós, diante da interpretação do sonho, de condenação do padeiro, teríamos coragem para contar para o padeiro que o sonho dele era um sonho de condenação, que depois de 3 dias ele seria morto e as aves do céu iam comer a carne dele? Será que nós teríamos essa predisposição para contar? E aí nós percebemos aqui que José tem as duas predisposições, tanto a de contar para o copeiro da sua restauração, quanto do padeiro da sua condenação. E nós, eu queria também que a gente pudesse tirar essa lição aqui hoje, sermos chamados e convidados para isso. Infelizmente, mesmo que doloridamente, e dói a gente falar a verdade para as pessoas, lógico que a gente precisa tomar muito cuidado para ter, né, pedir muita orientação. José aqui estava sendo dirigido por Deus, então ele falou conforme sendo a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Mas devemos falar a verdade. Eu estava até ontem conversando aqui no nosso culto familiar e surgiu esse assunto, né? De falar a verdade, né? E aí as minhas filhas brincando, mas aconteceu lá um caso de um menino tá colando na prova, né? O que eu devo fazer? Eu devo chegar lá nele e repreender, falar, pô, o que você fez é pecado? Eu falei para as minhas filhas o seguinte: primeiro, a gente tem que disciplinar, mas para disciplinar tem que ser alguém de Cristo. Ou seja, tem que ser alguém que conhece a palavra de Deus e que não que vai usar a palavra como referência, até para você poder usar a palavra nele. Pô, mas ele não é de Cristo, então eu não vou falar nada para ele. Não, sim, você vai evangelizar ele. Eu acho que tem duas situações que a gente precisa ter. Quem não é crente, antes da gente fazer a disciplina, nós precisamos evangelizar. Fala para ele, olha, você sabe que existe, e todos nós somos pecadores, e se em Cristo a gente vai para o inferno, qualquer pessoa, não é só você, sou eu, você, todo mundo, nossos pais, quem quer que seja, que não crê em Cristo. Então você evangelizar ele, principalmente você ter uma atitude, como a gente falou anteriormente, que realmente possa ser digna do evangelho. As pessoas olhem e falem, pô, esse aí vive aquilo que fala. Então, quando eu tiver que falar a verdade, antes de eu, por exemplo, disciplinar alguém, vou repetir, eu pelo menos tenho isso em mente. A disciplina vale para alguém que já reconheceu Cristo como seu Senhor e seu Salvador e que tem o Espírito Santo agindo sobre ele. Quem não tem isso ainda precisa de evangelismo e não de disciplina. Então, o que é você falar a verdade para alguém que está colando numa prova? É falar de Cristo para ele, é pregar o evangelho para ele, para que ele possa se converter e se convertendo falar, olha, o que você fez ali na prova não é correto. Mas ambos são difíceis, né? Porque para a gente evangelizar também, muitas vezes a gente fica com medo, né, das situações, a gente fica com medo, por exemplo, vou falar isso no meu trabalho e vou me mandar embora. A gente tem visto aí algumas discussões na internet, por exemplo, a juíza agora, né?
sobre a questão do aborto. Essa questão do aborto é terrível, gente. Ela é triste a vida da menina. Nós não devemos deixar de olhar para a menina. Eu reconheço isso. É difícil saber. Por um outro lado, é uma outra vida, né? Vocês sabem aí que muitas coisas eu não concordo, por exemplo, com o que o Bolsonaro diz. Isso também não quer dizer que eu concorde com o Lula também, porque nenhum dos dois, para mim, honestamente, seriam dignos de presidência do Brasil. Mas ele disse algo importante: as duas pessoas são vítimas. A menina de 11 anos é uma vítima, infelizmente, desse mundo maldito e caído que a gente vive pelo pecado. Em contrapartida, o feto que foi tirado dela também é uma vítima. Mas, de certo modo, a gente tem que se posicionar. Nós somos crentes, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na vida, nós somos chamados para a vida, né? E aí vem também um pouco de falta de responsabilidade nossa. Isso tem tocado meu coração. Talvez essa menina ela podia ter sido acolhida de forma diferente, ser acolhida com carinho, com amor, com evangelho. Se ela pudesse perceber que mesmo diante da injustiça que ela sofreu, a bondade de Deus estava com ela, que essa criança poderia ter sido adotada por uma família que não tem filho e ela poderia continuar tocando a vida dela depois, né? Mesmo não tendo essa responsabilidade. Mas assim, a gente tem que se posicionar, mas com amor também, não entrar em discussão, porque é aquilo que eu digo: como é que eu vou discutir com alguém sobre aborto que não tem a presença do Espírito Santo? É porrada para tudo quanto é lado, é o que está acontecendo, né? A gente deve se posicionar, mas também cuidado, porque às vezes a gente afasta, em vez da gente trazer junto. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo e não tem a palavra de Deus como regra de fé, ela não pode ser disciplinada antes de ser evangelizada. Ela precisa primeiro ser evangelizada, para que com a presença do Espírito Santo ela busque essa renovação de mente, e com essa renovação de mente ela possa entender à luz do Evangelho o que é a verdade. Então isso é importante a gente ter em mente. Mas José aqui, né, ele dava esse testemunho, as pessoas sabiam, né, que ele era com Deus. Ele fala que era Deus que interpretava os sonhos e ele e conta a verdade. Aí versículo 20 a 22 nós percebemos que tudo que ele interpreta do sonho acontece realmente. O copeiro é restaurado, o padeiro é condenado, né? E tudo volta ao normal na vida do padeiro. Porém, mesmo voltando ao normal, versículo 23, o padeiro não se lembra de José. O padeiro esqueceu do José. Vai lembrar depois de um tempo, nós vamos ver nos próximos capítulos, nas cenas dos próximos capítulos, mas aqui não lembra, mostrando que às vezes é isso, né? Mesmo a gente abençoando as pessoas não devolvem a bênção. Mas Deus é bondoso com a gente de qualquer maneira, Deus está conosco de qualquer maneira, e o desejo do nosso coração deve ser que Deus esteja sempre conosco, como esteve com José, e como está estando nesse momento da história aqui de José, mesmo diante de tantas injustiças. Você vê, injustiça dos irmãos, injustiça da mulher e do seu senhor, injustiça do padeiro, mesmo assim ele continua sendo abençoado por Deus. Deus continua sendo bondoso com José. E dentro desse plano maior que existe de Deus e que José está debaixo dele, José está submisso a esse plano, a essa missão de Deus, a coisa está andando para que a missão de Deus seja cumprida, e nós vamos ver no decorrer da história. Amém? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa realmente ter isso em mente, ter que, indiferente do que a gente tem aqui, gente, do que a gente passe, indiferente da situação, tem aquela música que fala, aquele louvor, não importa a circunstância, se Deus é conosco, somos prósperos. Vamos prosperar na cadeia, vamos prosperar na escravidão, vamos prosperar no trabalho, vamos prosperar na família, vamos prosperar mesmo diante de todas as dificuldades que vão acontecer, mesmo diante dos momentos que a gente vai passar. Se a gente estiver submisso, ou seja, sob a missão de Deus, entregando a nossa vida para que essa missão seja cumprida, vai ter prosperidade, e é uma prosperidade eterna. Não é uma prosperidade como o mundo enxerga aqui, né, de Elon Musk, de Bill Gates,
de Steve Jobs e outros. Steve Jobs já morreu, né? Mas de outros aí que acham que são prósperos, mas que se não crerem em Jesus Cristo, é uma prosperidade tão fraquinha que num momento X, a questão de Steve Jobs é essa, né? Toda a prosperidade dele ficou aqui para os outros. Aonde ele está agora? Imaginando que ele não creu em Cristo, né? Eu acredito que ele não tenha crido em Cristo, né? Então, se ele não creu em Cristo, onde que ele está agora? Para que serviu toda a inteligência dele? Para que serviu todo o dinheiro dele? Para que serviu toda a arrogância dele? Para levar ele para onde? Olha o exemplo de prosperidade, né? Então, a gente olha aí Jeff Bezos da vida, pessoas ricas, milionárias, bilionárias, né? Que, no final das contas, tem uma prosperidade muito frágil. Em detrimento de alguém que, às vezes, pode estar sofrendo, passando por situações, né, que a gente olha e fala, esse aí é amaldiçoado, mas, na verdade, pode estar cumprindo um propósito de Deus com uma prosperidade eterna, uma prosperidade que vai perdurar por toda a eternidade. Então, que a gente possa ter esse entendimento, essa mente, sair daqui crentes, que Deus nos abençoa, pode nos abençoar sempre quando nós estamos com Ele em todos os momentos das nossas vidas. E que a gente possa prestar esse testemunho, como José tem prestado, né? Do quanto Deus tem trabalhado, transformado, abençoado, prosperado as nossas vidas com essa prosperidade. Se eu chego carrancudo, como as pessoas vão ver que eu estou prosperando espiritualmente? Agora, se eu chego sempre feliz, mesmo, pô, você está sendo injustiçado, cara, você ainda continua com essa cara. Pois é, porque meu Deus, agora como é que eu consigo isso? Eu estou falando e é verdade, quantos dias a gente não acorda carrancudo, né? Acho que a maioria deles, mas quando a gente vê Deus agindo e reconhece Deus no nosso caminho, essa alegria vai vir, né? Então que a gente possa hoje sair com esses dois sentimentos aqui, né? E aprender com isso na história de José, amém? Eu vou orar então terminando e a semana que vem a gente volta então para mais um estudo. Papai, obrigado por mais esse dia, por mais uma vez o Senhor nos abençoar, nos dirigir, nos fazer participantes da Tua Palavra. Nós somos gratos porque mais uma vez reconhecemos que é o Senhor que nos traz até aqui, é o Senhor que nos dirige e só nos resta agradecer ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para que a gente possa realmente ser transformado, ser trabalhado, reconhecer a Tua mão em todas as coisas, em todos os momentos. Papai, por favor, tira de nós todo o rancor, tira de nós toda a dúvida, tira de nós tudo aquilo que nos impede de ver esta verdade, de perceber o quanto a Sua mão é boa, o quanto o Senhor nos dirige em todas as situações. Nós podemos estar no vale, nós podemos estar no monte e o Senhor está lá. Nós queremos viver de uma forma que não importa a circunstância, mas sim que nós reconheçamos que o Senhor nos tem feito prosperar, não essa prosperidade que a gente olha pelo nível mundano, mas aquela prosperidade eterna, aquela prosperidade que vem do Senhor. Que nós possamos ter este coração de procurar as bem-aventuranças por meio da humildade, da mansidão, da confiança, da entrega, da submissão ao Senhor. Isso tudo por amor, não por legalismo, não por desejar alguma coisa em troca, não, por retribuição ao teu amor, por poder abençoar outras pessoas com o amor que nós temos sido abençoados da tua parte. Nos dirija por estes caminhos, abençoe a nossa semana, a nossa vida, e a gente possa na semana que vem estar mais uma vez reunidos para estudarmos da tua palavra. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.